Estamos de volta para dar continuidade no segundo bloco do nosso primeiro programa de 2026. Vamos lá, professor? Vamos lá. A terceira pergunta, ele pergunta assim: a corrupção e os abusos de poder têm explicação espiritual, professor? Sim, tem sim. Nós mencionamos no primeiro bloco essas situações, mas vamos agora adentrar um pouco mais detalhado na espiritualidade. Da mesma forma que nós temos os benfeitores da espiritualidade e sempre se aproximam de nós que queremos assim, queremos essa companhia do bem. Estamos em preces, estamos procurando fazer o bem, estamos estudando o Evangelho, estamos estudando a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Quem é que se aproxima da gente? São os benfeitores da espiritualidade. Mas existe também ainda os malfeitores da espiritualidade. São os obsessores, são aqueles que se divertem, são aqueles que se aprazem com o poder. Porque o poder enebria, fecha os olhos, faz com que haja uma movimentação de massas do interesse dos obsessores, da espiritualidade do mal. Então, veja só, que aqueles políticos que se envolvem com a corrupção promovem festas banhadas a uísque caros, a vinhos caríssimos. O dinheiro não são deles, é o dinheiro da corrupção, desvio de dinheiro de impostos. Então, bebidas e bebidas caras, pagando mulheres bonitas, promovendo mulheres bonitas, sexo a rolar na festa, na piscina, nos quartos. E os filmes, as séries estão aí para nos demonstrar o que acontece na vida real. A ficção é nos mostrar o que acontece na vida real. E a vida real é nos mostrar o que acontece na ficção. Então, a corrupção vai alimentando e cada vez mais vai facilitando a influência dos obsessores. No livro Esculpindo o Próprio Destino, do espírito Lúcius, de psicografia de André Luiz Ruiz, tem uma história a respeito de um político. Eu não irei dizer o nome do político porque tem uma semelhança com o ex-político daqui, mas não é o caso, que é mencionado no livro. E que esse espírito, ele era dirigido pelos obsessores, inclusive por um obsessor, o chefe dos obsessores, e que inclusive pelos outros obsessores menores chamavam ele de um maioral, que tinha interesse no político para que ele promovesse no Congresso Federal Brasileiro o aborto. Eles chamavam entre os obsessores de ventre livre, a lei do ventre livre. Ou seja, porque, passando essa ideia do aborto, mataria quem eles quisessem matar, porque desde a fecundação, espermatozoide e ovos se transformando no ovo, é um assassinato, já existe um espírito vinculado, e eles sabem disso pela espiritualidade. Eles são espíritos do mal, eles são espíritos, como nós somos espíritos, nós do bem, eles do mal. Eles entendendo isso, eles queriam que aprovasse essa lei
porque isso também faz com que haja o sexo a rolar de qualquer forma. Já existe um tanto sem muito compromisso, aí seria muito mais fácil, porque é um passo para facilitar o aborto via SUS. Tá na lei, você pode fazer. Então o SUS torna obrigatório a fazer o aborto aquela que queira fazer o aborto. Então, vamos transar todos, um com os outros, e com bebidas, com drogas, aí fica tudo desgovernado, fruto da corrupção. É preciso estar atento, lembrando mais uma vez da nossa responsabilidade. E que a gente vamos estudar a respeito dos candidatos. Temos lá meia dúzia de candidatos que é do nosso interesse e vamos estudá-los. Primeiro façamos uma prece para que se aproxime da gente também os benfeitores da espiritualidade, a gente afastando os interesses escusos dos obsessores. Porque, como a doutrina nos mostra, eles têm muito interesse. Ok? Certo. Vamos para a quarta pergunta. Como o cidadão espírita deve agir diante das injustiças políticas? Deve se calar? Não. Injustiça deve-se falar a respeito dessa injustiça. Mas tem os lugares para falar, os fóruns para se falarem, fóruns políticos, fóruns judiciais, fóruns familiares. Tem as formas de se falar das injustiças políticas. Não deve se calar. Deve-se ter coragem para falar das injustiças. Ah, mas eu serei preso. Ah, mas eu serei sacrificado. Não será, não. Muitos te dizem isso para que você cale, se cale. Não será você o mártir, não. Nós somos pequenininhos. E, principalmente, quando se tem um fórum que já tem milhares de pessoas falando das injustiças, aí você deve fazer coro. Se você sabe que aquilo é verdadeiro, condiz com a verdade, faça coro com aquilo. Junte-se aos milhares, aos milhões de pessoas que fazem coro com o que pratica a injustiça. O político que pratica a injustiça. Se a gente se calar, a gente está permitindo que isso reverbere, que a injustiça reverbere, vá tomando conta de tudo e de todos. Eu fico um tanto preocupado, não por mim. Eu já tenho uma vida formada, já contribuí com a sociedade, professor por 20 anos, dentre outras atividades que tenho, eu e a Deise, que a gente procura fazer a nossa parte. Mas a nossa preocupação maior é com os nossos filhos, com os nossos netos. Então, a gente continua procurando incentivar, instruir, fazer com que a coisa mude, que não haja corrupção mais, que mude o processo da educação,
Nenhuma nação prospera se não tiver educação elevada. Que os pais se envolvam no processo educacional, que haja honestidade. Nós não podemos cobrar honestidade do político se a gente fica com o troco a mais que o caixa deu. Nós temos que ser honesto com a gente primeiramente, para a gente poder cobrar essa justiça e não nos calarmos com essas injustiças. Nós precisamos fazer a nossa parte, a gente pagar os nossos impostos e não sonegar. Então, a gente mantendo um padrão de idoneidade moral elevada, a gente pode cobrar dos nossos representantes que eles devam fazer a nossa parte, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Mas uma coisa que nós podemos, desde já, fazer para todos é orar por eles. Orar mesmo por aqueles que nos prejudicam, que estão no governo e estão nos prejudicando. A oração, ela balança os alicerces. Ela eleva o bem, mas mexe com as estruturas do mal, para que eles venham a ruir essa parte ruim, porque todos, o político que nos rouba, também é filho de Deus. Merece também as nossas preces. E se a gente faz a nossa parte, se a gente participa do processo eleitoral, se a gente ora um pelos outros, é certeza que nós chegaremos no final deste ano respirando aliviados pelo dever cumprido, por termos melhorado, por termos dado passos para a nossa nação melhorar. Temos mais alguma consideração, Deise? Tem uma internauta que ela escreveu assim: penso que o caminho é a lucidez, a verdade, o diálogo e o exemplo, lembrando que cada escolha tem a sua consequência espiritual, tanto positiva quanto negativa. Muito bem colocado da nossa... Sim, da nossa... Verdade, é isso que eu estou falando. Nós consequência positiva ou negativa, né? Sermos do bem ou ajudarmos aquele ser do mal, pela onda, porque não, ele vai ganhar. Deixar então a idolatria de lado também, né? Muitas vezes idolatra-se uma pessoa pelo modismo, como o senhor falou, né? E pelo tempo, não estuda, não vê quem é a pessoa, então fica aquela idolatria, que a gente possa deixar de lado isso e prestar atenção na conduta moral deste candidato, se é a nossa, né? Se é o que a gente pensa, se é como a gente age. Porque tem essa coisa de afinidade, né, professor? Não, eu tenho afinidade com isso, eu sou contra, por exemplo, sou contra o aborto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um candidato que não ergue essa bandeira. Por quê? Porque vai contra os meus princípios e contra a meu entendimento, né? Os meus princípios vai contra mim, então eu vou escolher um outro. É isso mesmo, professor? Sim, eu já tive numa oportunidade de votar dentro de um grupo em que a pessoa que eu votei contra era meu amigo pessoal, no sentido de que de boa convivência, de um bom relacionamento, de frequentar a casa dele frequentar a minha casa, nas festas, mas no momento que eu tinha para decidir que era para ele entrar para uma organização séria, que é voltado para padrões morais elevados, eu votei contrário. Porque eu tinha certeza, eu tinha documentos para provar
que ele agiu com corrupção, pelo menos num caso que eu tinha conhecimento. Então, é ser esse partícipe, é dizer não, olha, eu te conheço, mas me perdoe, eu não voto em você. É simples, é você ser honesto com o outro, mas ser honesto primeiro com você. Eu não quero esse prejuízo para minha família. Eu nem vou sofrer prejuízo, né? Eu estou aqui no cantinho, eu já estou reservado. Não, eu não quero isso, prejuízo para minha família, mas eu não quero para o meu vizinho também. Nós somos um bloco inteiro, nós somos a sociedade. E queremos chegar, agora vamos ultrapassar as nossas bases, queremos chegar no reino dos céus, mas todos juntos. E assim, a gente diz para você, trabalha no bem, não evite esforços para ser feliz, fazendo bem ao próximo, tendo prosperidade neste ano de 2026, dê passos seguros. Não vote com o coração, não. Vote com a razão. Vote pensando. Não vote porque é amiguinho. Não vote porque é amigo do meu compadre, não. Peça desculpa e vote com a razão. Vote sabendo que esse irá honrar o seu voto. Feliz Ano Novo e muita paz. Muita paz.